Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Juliana e hoje eu tô trazendo para vocês um vídeo sobre um exercício. Vamos fazer um videozinho curtinho, só um exercício sobre geometria analítica, certo? Foi uma dúvida que um aluno mandou para mim e eu tô aqui para tirar para vocês com todo carinho, tá certo? Então vamos lá. Então, gente, vamos lá para a questão, certo? Vou fazer aqui uma leitura. Então, uma universidade organizou uma expedição ao sítio arqueológico de Itaboraí, um dos mais importantes do Rio de Janeiro. Para facilitar a localização dos locais de escavação, foi adotado um sistema cartesiano de coordenadas. O objetivo da expedição é realizar escavações nos pontos A, B e C, que ele já deu aqui na questão. Se o chefe da expedição pretende acampar em um ponto equidistante, então olha que palavra importante que ele colocou aqui, e aí já explica, né, o que significa essa palavra. Então, situado a igual distância dos locais de escavação, determine as coordenadas do local do acampamento. Então, olha só, em resumo, eu tenho aqui 3 locais de escavação, quero acampar no local que esteja à mesma distância do ponto A, do ponto B e do ponto C. E aí, como é que eu faço? Então, pessoal, eu sempre dou a dica que quando a gente tiver um problema de geometria, a gente tem que fazer um esboço para a gente melhorar nossas ideias, certo? E aí eu fiz um esboço aqui no GeoGebra para a gente pensar um pouquinho. Então, bora lá. Então, olha só, gente, coloquei aqui ponto A, ponto B, ponto C de maneira bem genérica, certo? Não necessariamente aqueles pontos que a gente tem lá na questão, mas coloquei de maneira bem geral para que a gente possa pensar e assim consigamos generalizar para outras questões, tá bom? Então, imagina só o seguinte, tenho aqui meus locais de escavação, ponto A, B, C, e aí eu penso, eu queria acampar num local que esteja à mesma distância do ponto A e do ponto B. Aí você pensa, professora, assim é fácil. Um lugar que esteja na mesma distância de A e B é o meio do caminho. E aí, muito bem, seria o quê? O ponto médio. É você pegar a distância de A e B e dividir aí por 2. E aí, achou um ponto que está à mesma distância, certo? E aqui, já coloquei no GeoGebra para mostrar a vocês que a distância é a mesma. E aí, o que mais que eu fiz? Eu peguei esse meu segmento AB. Então, passando pelo ponto médio, passando por M1, tracei uma reta perpendicular ao segmento AB. Por quê? Para mostrar a vocês aqui, ó, que mesmo que eu saia exatamente do meio, certo, do segmento AB, então eu começo a me deslocar aqui por essa reta que eu passei perpendicular ao segmento AB, o que é que eu vou conseguir? Eu vou conseguir um ponto que esteja à mesma distância do ponto A e do ponto B. Então, ó, observa aqui, ó, que a distância de A até M1 é igual à distância de M1 até B. E aí você pensa o seguinte, eu não queria acampar no meio do caminho porque é muito sol, eu quero acampar lá longe que tem uma árvore. Ó, aí você vai, leva lá para debaixo da árvore e continua a mesma distância, certo, gente? Então, qualquer ponto que pertencer a essa reta perpendicular vai ser um ponto equidistante ao meu ponto A e ao meu ponto B. E aí, o mesmo raciocínio eu usei aqui para o ponto B e C. Então, imagina que eu quero acampar a um ponto que esteja à mesma distância de B e C. Raciocínio rápido é dizer o quê? Acampa no meio do caminho. Então, ótimo. Peguei aqui o ponto médio de BC, que eu chamei aqui de M2. Só que acontece, tracei uma reta perpendicular a BC, que passa por onde? Que passa pelo ponto médio. E aí, ó, qualquer ponto que eu tiver em cima dessa reta vai ser um ponto equidistante aos locais de escavação B e C. Só que como eu quero que o meu local de escavação seja equidistante a B, C, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse meu M2 e levar um pouquinho lá para pertinho do meu ponto A. E aí vou pegar o M1 e tentar levar ali um pouquinho pertinho para o ponto C. Aí eu levei para onde, gente? Eu levei exatamente para a interseção dessas duas retas perpendiculares. E aí veja que a distância do meu ponto M1 e M2, eles ficaram equidistantes ao ponto A, B e C. Então, qual é a jogada da questão? É a gente encontrar a interseção entre essas retas perpendiculares. Que foi que a gente fez primeiro? Primeira coisa foi calcular o ponto médio. Então, vamos voltar lá para a questão para a gente poder calcular, tá certo? Vamos lá. Então, vou iniciar aqui, ó, calculando M1. M1 é o ponto médio de A e B. Então, como é que eu faço? Eu vou pegar aqui, ó, x de A mais x de B. Então, ó, 0 mais 6. Vou dividir por 2. E vou pegar aqui, ó, y de A
mais y de b. Então, ó, 0 mais 18 dividido por 2. Então, M1 vai ser quanto? M1 vai ser o ponto 0 mais 6, 6 dividido por 2, 3. E M2, 0 mais 18, 18 dividido por 2, 9. E aí já tenho quem é meu ponto M1. Vamos calcular agora quem seria o ponto M2. Então, o ponto M2 vai ser o ponto médio entre B e C. Então, vou pegar x de B, que é 6, mais x de C, que é 18, dividir por 2, e pegar y de B, que é 18, mais y de C, que é 6, e dividir por 2. Então, vamos fazer aqui a continha. 6 mais 18, 24, dividido por 2, 12, e 18 mais 6, 24, dividido por 2, 12. Então, aí, eu já tenho quem é meu ponto M2, certo? Então, outra coisa que a gente precisei traçar a minha reta perpendicular ao segmento que passa por AB. Só que para traçar uma reta, vamos voltar lá na questão para a gente pensar. Para eu traçar uma reta, eu preciso de quê? Eu preciso descobrir ou 2 pontos que pertencem a essa reta, ou um ponto e o coeficiente angular. Então, olha só, pela minha reta perpendicular, eu só tenho aqui dado um ponto, né? Que foi o ponto médio que a gente calculou. Então, eu preciso descobrir o coeficiente angular. E aí, o que é que vou fazer? Eu vou pegar e calcular o coeficiente angular da minha reta aqui AB, certo? Para poder, a partir dele, descobrir quem é o coeficiente angular da minha reta perpendicular. Então, vamos lá. Vou aqui, então, calcular o coeficiente angular da minha reta AB, que eu vou chamar de R1. Então, vou colocar aqui, ó, R1, certo? Quero calcular o coeficiente angular dele. Então, eu sei o seguinte, que ioiô igual a michoxô, né? Então, vou chamar aqui, ó, de M de R1, certo? X menos x0. E aí, quem é o y? O y, no caso aqui, seria o y de B menos o y de A. Vamos olhar aqui, ó, quem é o y de B? Y de B é 18, menos y de A, que é 0, igual a M de R1, que é o coeficiente angular da minha reta 1, x de B, que é 6, menos x de A, que é 0. E aí, qual foi a continha aqui que eu fiquei? Fiquei 18 menos 0 é 18, igual a M de R1, 6 menos 0 é 6. Então, esse 6 que está multiplicando é como se passasse para o outro lado dividindo. Então, vou ficar aqui M de R1 vai ser igual a 18 dividido por 6. Então, M de R1 é igual a 3. Beleza. Só que aí o que acontece? Eu não estou muito interessada em M de R1. Eu quero o coeficiente angular da perpendicular, que eu vou chamar aqui de P1, certo? Perpendicular 1. Como é que eu vou calcular o coeficiente angular? Eu sei o seguinte, que o M de P1, que é da minha perpendicular 1, vai ser igual a menos 1 sobre M de R1. Por quê? Porque a gente já viu isso aqui em outro vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês. E aí, então, eu tenho o seguinte, que M de P1 vai ser igual a menos 1 sobre M de R1 é 3. Então, já tenho o coeficiente angular. Se eu já tenho o coeficiente angular, então aqui, ó, logo, vamos agora calcular quem seria a minha P1, certo? Logo o seguinte, eu tenho que y menos y0 vai ser igual a M de P1, x menos x0, de novo usando a mesma fórmula, certo? Só que agora é o seguinte, eu tenho y menos, aí quem é esse y0? É um ponto que pertence à minha reta P1. E quem é o ponto que pertence à minha reta P1? É o ponto médio de AB, ó, que a gente já calculou aqui em cima. Vamos ver, ó, seria o ponto 3, 9. Então, vamos lá. Vai ficar menos y0, que é 9, igual a M de P1, que eu já sei que é menos 1/3, x menos x0, que a gente já sabe que é quanto? Que é 3. E aí, agora, vamos fazer a continha, certo? Então, eu tenho que y menos 9
vai ser igual a menos x sobre 3. O que é que eu estou fazendo? Vou fazer aqui, ó, propriedade distributiva, certo? Quando eu multiplicar menos 1/3 por menos 3, negativo com negativo vai dar positivo, certo? E 1/3 vezes 3 vai dar 1. Logo, eu tenho isso aqui, ó. Y vai ser igual a menos x sobre 3. Esse 9 que está subtraindo é como se fosse para o outro lado somando. Então, vai ficar aqui mais 10. Isso daqui, gente, é minha perpendicular 1. Então, já achei aqui a equação da minha reta, certo? Vou guardar ela aqui. O que é que eu preciso? Preciso achar a outra perpendicular, certo? Então, vou fazer o mesmo processo agora, só que para o meu ponto BC, certo? Então, vou calcular aqui quem seria o que eu vou chamar aqui primeiro de reta R2, que é a reta que passa pelo ponto BC. Então, mesmo processo, vou fazer aqui, olha, y menos y0 igual a m de R2, x menos x0. Então, y menos y0. Então, vou pegar agora do B e do C, né? Então, vou pegar aqui, ó, quem é y de C? É 6. Então, vai ficar 6 menos y de B, que é 18, igual a m de R2 vezes x de C, que é 18, menos x de B, que é 6. Então, olha só. Vou calcular aqui o coeficiente angular da minha reta. Então, 6 menos 18 vai dar menos 12, igual a meu coeficiente angular da reta R2, vezes 18 menos 6, 12. Ou seja, meu coeficiente angular da reta R2, esse 12 que está aqui multiplicando é como se fosse para o outro lado dividindo, então vai ser menos 1, certo? E aí, o que acontece? Pelo mesmo raciocínio, a gente vai calcular aqui a nossa perpendicular 2, certo? Então, a gente sabe o seguinte, que o coeficiente angular da minha reta perpendicular 2 vai ser igual a menos 1 sobre o coeficiente angular da minha reta R2, certo? Então, eu tenho que menos 1 sobre menos 1 vai ser igual a 1. Certinho? Logo, então vamos escrever aqui embaixo. Logo, certo? Eu tenho y menos y0 igual a m de P2, x menos x0. E aí, y menos. Quem é esse y0? Esse y0 aqui, gente, é do ponto médio, certo? Do ponto médio da minha reta P2. E olha só, é 12 e 12 que a gente já calculou. Então, vou substituir aqui, ó, o y0 por 12 igual a 1 vezes x menos o x0 também é 12. Então, eu vou ficar y menos 12 igual a x menos 12. Ou seja, y igual a x. Então, tenho aqui a minha reta P2. Vou levantar aqui um pouquinho para vocês olharem. Então, eu já tenho aqui a reta perpendicular 2 e tenho a reta perpendicular 1. O que foi que a gente fez? Vamos olhar lá no desenho de novo. Depois de ter calculado, ó, a perpendicular 1 e a perpendicular 2, a gente precisa agora fazer o quê? Encontrar o ponto de interseção entre essas retas. Então, vamos lá. Para calcular a interseção, então, calculando. Então, calculando a interseção, temos. Então, eu vou fazer o seguinte. Onde tem x aqui, na minha P1, olha aqui, ó. Onde tem x aqui, eu vou substituir por y. Por quê? Porque eu sei que na minha perpendicular 2, a reta é y igual a x. Então, onde tem x, eu posso colocar y. Então, vou ficar com o seguinte. Y igual a menos y sobre 3 mais 10. Então, esse menos y sobre 3 que está subtraindo é como se fosse para o primeiro membro somando. Então, vou ficar com y mais y sobre 3 igual a 10. E aí, o que é que eu vou ter? Y mais y sobre 3, isso aqui vai dar, ó, tirando MC, vai dar
4y sobre 3, que vai ser igual a 10. Portanto, eu vou ter que y vai ser igual. Esse 3 que está aqui dividindo é como se fosse para o outro lado multiplicando. Então, já vou escrever direto, tá, gente? Vai ficar aqui, ó, 30 dividido por 4. Posso simplificar por 2, então aqui vai ficar 15 sobre 2. Então, se o y é 15 sobre 2, e eu já sei aqui, olha, eu já sei que pela minha perpendicular 2, y é igual a x, então eu posso substituir tanto na segunda quanto na primeira. Então, eu vou usar qual? Vou usar a segunda que está mais fácil, né, gente? Então, vou substituir lá. Deixa eu puxar para cá, que eu não tenho mais espaço. Então, ó, dividir aqui. Então, logo, vírgula, x vai ser igual também a 15 sobre 2. Então, o ponto de encontro, eu vou chamar aqui de E, vai ser o ponto que o x é 15 sobre 2 e o y também é 15 sobre 2. E aí, pessoal, achamos o local do nosso acampamento. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se quiser mais questões, vocês coloquem aqui, que eu vou tentando fazer tudo o que vocês propuserem, tá certo? Então, um beijo e até a próxima.